A carta aberta para o vazio. Vamos lá, então? Assistir aí, todo mundo com o lencinho a postos? Todo mundo aí com o cobertor? Todo mundo aí com o bichinho de pelúcia favorito? Bora, meu chapa! Bora. Querido vazio, a primeira vez que eu te encontrei, eu ainda nem sabia amarrar o meu cadarço. Num dia eu tava comendo bolinho de chuva no colo da minha avó. No outro ela tava numa caixa rodeada de flores e pessoas chorando. A porra já começou daquele jeito. É uma daquelas lembranças que não passam por nada. Eu lembro de olhar pra cima e perguntar pra minha mãe: Mãe, por que a avó tá numa caixa de vidro? Eu não sei se era de vidro, mas foi assim que eu perguntei. Minha mãe não disse nada. Ela ajoelhou, me abraçou e até hoje eu nunca vi ela chorar tanto. Caralho, pesado. Naquele dia, antes de voltar pra casa, ela passou numa doceria e comprou uma caixa enorme de tortuguitas pra mim. E ela fez questão que eu comesse no caminho. Hoje, em retrospecto, eu acho que minha mãe chorou e me encheu de doces porque ela não sabia como responder a minha pergunta. Minha avó mal tinha 60 anos, era uma pessoa doce, gentil, cheia de vida. Num dia ela estava sorrindo, no outro, o óculos que ela usava para ler a Bíblia estava jogado em cima do sofá e ninguém sabia direito o que fazer com ele. Não tinha porquê a dona Joana estar numa caixa de vidro. E na ausência de um motivo, um bom motivo, a mente humana tem dificuldade de aceitar. A vida é uma piada. Life is a joke. Uma coisa engraçada. Eu não estou fazendo um julgamento. I'm not making any Eu jokes. estou só fazendo uma observação. I'm just making a... A vida não é do jeito que a gente pensa, Bibi. A vida é muito diferente. O que é que você andou lendo, hein, Bibi? Digamos que você ganha um prêmio. 350 mil reais. Dinheiro suficiente para comprar 3 placas de vídeo e 1 quilo de bisteca. Hashtag obrigado, nova era. Agora veja só, para pegar o seu prêmiozinho, você precisa chegar ao estúdio do Luciano Huck antes do meio-dia. Corre, pobre! Corre, corre, corre! Você pega a estrada logo de manhã para evitar surpresas, mas tcharam! Seu carro virou o carro lá do pedreiro, né? Você percebe que seu carro agora tem uma espátula no lugar da maçaneta, o capô é feito de azulejo e o seu precioso carrinho virou uma placa móvel de loja de material de construção. E você só precisou fazer um cover do Roberto Carlos no show de final de ano da Globo em 1993, vestido de gnomo. Foi só o que foi necessário. Enquanto dançava Summer Electro Hits. Só isso que você precisou fazer. Surpresa! Engarrafamento. Pode ser também. Uma fila gigantesca de carros que, assim como a carreira do Huck na política, não... Ai, caralho, viu? Ai, ai, bom demais. Ludo é bom demais, né? Não, mas pô, engana-se, né? Engana-se quem acha que o Luciano Huck não tem uma carreira política, né? É que isso acontece em outros meandros, né? Porque ele tá aí nessa sondagem, né? Nesse satélite há muito tempo. Vocês lembram da foto do Luciano Huck na apuração da votação em 2014 na casa do Aécio Neves? Vocês lembram disso? Ó, não, além um clássico, né? Essa aqui, lendária. Todo mundo com cara de cocô. Não, pô, mas não tem nada não. Não tá envolvido na política não, pô. Não, tá. Caralho, não tá não. Não tá não, tá não. Pô, tá não. Tá não. Socorro, velho. Tá não. Não tá, pô, não tá. Ah, não, pô, não tá. Não tá. vai pra frente. Mas o tripé macroeconômico, o bolo de pote, olha, isso sim é soberania. Você começa a ficar muito irritado porque honestamente parece marcação. Você nunca ganha nada, nem aquelas rifas da igreja valendo uma pantufa do esmiliguido, quando a sorte finalmente decide virar ao seu favor. Pô, esse meme é demais. O trânsito para. Você liga o rádio para saber o que está acontecendo e logo o locutor anuncia o motivo da demora. Um protesto.
a Associação Estadual dos Breakdancers colocou fogo num caminhão para reivindicar o direito de cumprimentar pessoas fazendo a dança do robozinho. Tentaram avisá-los de que não existe nenhuma lei proibindo isso, só é esquisito e desagradável, mas não houve acordo. O líder do movimento diz que só aceita conversar quando o governo lançar uma campanha publicitária sobre os prós da dança de rua, Nossa, que envolvendo a viagem. Magalu, da Magazine Luiza, e a Android 18. Raps demais. A previsão é de que as manifestações durem o dia inteiro. Ai, ai. Imagina, você vai aqui. Olá. Tchau, tchau. Né? Porra, seria foda. Imagina. É aquele robô da Xuxa, né? Olá, eu sou o robô da Xuxa. Eu sou o robô do Bolsonaro. Você olha para o retrovisor, vê o seu reflexo cansado e chega na única conclusão possível. O universo te odeia. O mundo é cruel, nada faz sentido. A vida é tipo uma grávida que pede o seu lugar no ônibus. Ela transa, você que se fode. Caralho. Meu Deus do céu. Cara, é engraçado pensar às vezes, né, como a gente joga, né, para uma ideia de o universo nos odeia, quando uma parte considerável das nossas angústias e das nossas questões advém de problemas que são causadas pela forma de como a sociedade está organizada materialmente, tá ligado? Tipo, existe uma série, né, de questões que muitas vezes vão ser grandes empecilhos, né, na nossa vida, tanto do ponto de vista econômico, emocional, enfim, de vários meandros possíveis disso, né? Mas eu tenho a sensação que esse sentimento de fracasso, né, esse sentimento de desadequação, ele só existe exatamente porque há a necessidade, né, da ordem dominante, né, e na verdade, enfim, há uma necessidade da ordem que a gente vive em que as pessoas vivam formas de vida em que elas vão estar sempre se comparando umas com as outras, em que elas vão sempre tentando alçar o próprio lugar ao sol, em que essa ideia da unidade, né, essa ideia do indivíduo é a coisa mais importante que existe, porque dessa maneira você consegue garantir uma atomização da forma de como o sujeito se vê. Então, tipo, isso impede mesmo, né? Acho que isso impede até de uma certa maneira de ver que não é o universo que te odeia. E mesmo isso, tipo, todas essas questões, né, que existem de fundo e que estão se manifestando dessa maneira, muitas vezes são questões relacionadas à forma de como a sociedade está organizada, né? De como isso está materialmente organizado. Então, tipo, é interessante, né, observar como existe esse esforço. Por quê? Porque aí você joga esse peso, né? Você joga esse lugar para o universo te odeia. Como se todas as coisas que dessem errado, dão errado porque o mundo é uma grande bola de neve de azar, né? Não que eu acho que o azar não exista, né? Eu acho que ele existe, ele se manifesta concretamente de várias formas, mas eu acho que é uma forma também de tirar, né, esse lugar de ação do sujeito, né, de entender o que o cerca, né, de entender quais são as dimensões que o cercam e que cabem a ele mesmo, né, e que são possíveis para ele articular e organizar essa revolta, esse ódio, essa angústia para uma outra direção, né, para uma direção de superação dessas questões. Agora vamos voltar no tempo. Digamos que você liga o rádio e descobre que, em vez de um protesto, o motivo do engarrafamento é um acidente. E mais, conforme o trânsito vai andando bem lentamente, você vai sentindo a seriedade da situação. Ambulância, helicóptero, pessoas chorando. Veja bem, a sua condição não muda. Você continua preso no trânsito e, ao que tudo indica, vai perder o seu prêmio. Mas eu acho que podemos concordar que essa situação é bem menos revoltante do que a do protesto. Afinal, acidentes acontecem. E além do mais, podia ser pior. Podia ser você. Brincadeiras à parte, estamos falando de uma das máximas da psicologia humana. Diante da adversidade, o nosso cérebro precisa de um motivo, de um porquê. E quanto mais faz sentido, mais a gente se acalma, ainda que a nossa situação não mude.
E é interessante, né? Porque isso da ideia do que faz sentido ou do que não faz sentido é algo que condiz com a nossa percepção e de formação. A gente acha que a razão do atraso, um acidente faz sentido, né? E ele se amplia se a gente tem vítimas fatais, se a gente tem uma situação muito complicada, né? Agora, quando a gente diz respeito, por exemplo, à organização de algum movimento e tal, aí essa régua se inverte, porque aí o problema não é meu. Querido vazio, A distopia é a certeza, a utopia é um problema? Não entendi nada. eu costumava colocar a culpa em você. Eu olhava no espelho, sentia Tô a até sua com medo. presença, podia jurar que você estava sorrindo. Que outro motivo alguém teria para assistir às minhas tragédias, se não para rir da minha cara? Os dias viraram uma piada sem graça. Eu deixei de ser o protagonista, a vida se tornou um comercial de margarina e tudo que eu queria era trocar de canal. Os dias viraram uma piada sem graça. Tipo tá numa foto que você não pediu pra estar e ter que sorrir. Os dias viraram uma piada sem graça. Os dias Caralho, que viagem. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu me tornei um estrangeiro dentro da minha própria cabeça. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu sentia Nossa, vergonha que de sentir brisa. vergonha. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu tinha nojo da minha voz. Os dias viraram uma piada sem graça. Eu só queria que parasse. É uma lógica interminável. Não, e eu acho que tem também um gozo, né, nesse processo constante de colocação nesse lugar da melancolia. Acho que isso é uma parada meio presente, assim. Você reafirma a sua condição de sujeito melancólico e você amplia isso como discurso. Acho que é bem próximo, né, de uma lógica que condiz um pouco com um sentimento meio sad boy, sabe? Não sei. Tipo, é isso, ser triste vira uma personalidade. Ser triste vira uma personalidade. É isso. Eu olhava no espelho e via um fantasma cético. Ele já não acreditava em nada. E tipo, é isso, né? No final das contas, acho que tem muito daquilo que a gente se conta. Então, se o que eu me conto, o que eu me falo o tempo todo, é esse lugar, o lugar da melancolia, o lugar do ceticismo, o lugar da imobilidade, é isso que vai ser produzido. Se eu aplico narrativamente, né, permanentemente esse lugar em um sentido paralisante, é isso. No final das contas, né, o que significa essa tristeza, assim? O que ela significa? Porque, tipo, é isso, a realidade tá aí, né? A concretude da realidade tá aí. Eu acho muito interessante, sabe? Porque é uma parada que vai criando uma consistência muito forte. Tava pensando nisso esses dias, inclusive na terapia. Tipo, é um lugar, assim, né, de manutenção que é muito consistente. Muito consistente. Muito. Ele faz muito sentido na dinâmica de como o sujeito se reconhece, né? De como ele produz uma narrativa e de como ele conta a sua própria história a si mesmo. Ele vai meio que... Sabe? Doido. Nem no presente, nem no futuro, nem em si mesmo. A existência perdeu o sentido. Eu queria que você me explicasse por quê, mas você nunca dizia nada. Hoje eu entendo o seu silêncio. O vazio nunca traz respostas, o vazio é a pergunta. A questão é essa, né? Vazio do quê? Vazio do quê, né? Porque acho que... olha que interessante que eu pensei. Esse sentimento de esvaziamento da existência, ele está muito condicionado a um certo lugar de achar que há algo a ser preenchido, que há algo que dá completude, que há algo que completa, que inibe a falta, que inibe o desejo, sabe? É interessante, né? Porque essa lógica é uma lógica, não vou dizer que é proveniente da, né? Mas é uma lógica que se alimenta muito justamente do fruto da alienação. A alienação é uma representação disso, né? O sujeito se aliena, ele passa a ver e a tentar encontrar motivos exteriores, né? Ou motivos que vão, de alguma maneira,
dá completude àquela existência, né? Por quê? Porque ele como sujeito não é completo. Porque ele como sujeito, né, está sendo imposta a ele uma falta, né, está sendo imposta a ele uma condição, né, uma condição concreta que o aliena da sua condição de sujeito, de humanidade, né, que é a alienação do trabalho, a exploração. É esse lugar em que há essa necessidade de você virar e falar, bom, qual que é o objetivo da sociedade das mercadorias? O objetivo da sociedade das mercadorias é garantir a continuidade de um sistema de relações de produção que enriquece a burguesia, e o processo filosófico por trás disso significa dizer que nessa sociedade de mercadorias, aquele que vai deter o maior inventário delas é um sujeito que vai ter o verdadeiro reconhecimento social, que vai ter aquilo que lhe falta, num sentido de cumprimento de uma determinada obrigatoriedade, que o posiciona naquela sociedade de uma forma em que ele se sinta não somente contemplado, mas que ele também assuma uma posição de valorização em relação aos demais. No socialismo não tem esse vazio? Claro que tem esse vazio. A angústia faz parte da existência humana. O sofrimento faz parte da existência humana. A diferença é que a partir do momento em que a gente altera as réguas e os critérios que transformam, né, que vão fazer com que a gente entenda o que é ser um sujeito, o que é a humanidade, se não enquanto uma conjuntura e uma organização social baseada na relação, baseada na solidariedade, baseada justamente na força social da produção, isso requer também que a gente mude a própria forma de como o sujeito é constituído, né? Como o Che Guevara falou, o novo homem e o socialismo. O socialismo e o novo homem. É criado um outro ideário de humanidade em que esse critério se altera. Então esse sofrimento advindo dessa expectativa, ou dessa suposta expectativa, né? Acho que tem muito mais a ver com suposta expectativa, mas que incide concretamente. Essa suposta expectativa, ela não vai ser uma expectativa que vai ser legada, por exemplo, a como você pode performar enquanto homem, por exemplo, não é? Muitas dessas pautas, né, desses discursos que são presentes nesse tipo de dinâmica, são muito presentes a partir, por exemplo, desse lugar da rejeição amorosa, da rejeição social, da desadequação no grupo. Então, o que se espera, né? O que se espera desse sujeito? Se espera que ele possa ter várias namoradas, né? Que ele possa performar masculinidade, né? Que ele possa cumprir com essas expectativas. Por que cumprir com as expectativas? Porque são oriundas justamente do tipo de sistema de signos e símbolos e de cultura que é dominante, que é uma cultura machista, que é uma cultura que valoriza isso. É uma cultura machista por quê? Porque tem suas bases fundacionais num tipo de estrutura social em que a ordem dominante é organizada e realizada por certos agentes sociais, né, que são homens, patriarcais, né, herdeiros. Então tudo tem a ver com esse processo histórico de continuidade. Por que a gente acha que o vazio é a pergunta, né? Porque é a partir do olhar para o vazio que a gente pode se perguntar alguma coisa, mas será que é no sentido de preencher? Ou será que a gente lida melhor com o fato de que a vida às vezes não tem um grande significado mesmo. Ela é só a vida. Por isso que o nosso objetivo é tornar essa vida uma vida digna e melhor para ser vivida. Em que esses sentidos possam ser buscados a partir da possibilidade concreta dos sujeitos em terem uma vida digna, uma vida justa, uma vida boa, uma vida em que o sofrimento não seja oriundo das necessidades impostas pelas relações materiais. É isso. Por isso que não há socialismo sem a gente repensar a nossa própria forma de encarar a vida. Diria de encarar a vida. De como a gente vê a vida. De como a gente filosoficamente vê a vida. Porque isso dá outra motivação, né? Porque é isso, gente. O socialismo não é a grande quimera que vai resolver nossos problemas, não. Ele não é uma grande quimera aplicável e que ele mesmo, não. O socialismo é produto da ação humana. Da ação humana num sentido dialético. Da ação humana no sentido justamente desse processo de superação, do processo de destruição e de criação. E para criar, tem que destruir. Interessante, né? Interessante. É só a partir dessa... Eu acho que essa constatação, ela diz muito respeito a essa necessidade da formação de um novo ideal. Diria que um novo ideal. Um novo ideal de humanidade. Que não é mais baseado na exploração, nem na opressão de grupos, né?
mas baseado na compreensão de que essas particularizações, esses recortes, são absolutamente arbitrários, né? São impostos. É isso. Mas o Ludo é muito bom, hein? Porra, produz bem demais. Bem demais, bem demais. Agora começa a lacração. Não, um chapéu. Ou é um barco? Ou é aquele negócio de tec-tec-tec? Não. Ele só tá dobrando ad infinitum. Não, é um barquinho mesmo. Uf. É um chapéu de marinheiro. Oh. Ai, o gatinho ficou parado. Oh. Fofo. Querido vazio, Vocês perceberam que mudou a luz? Antes era vermelha e agora foi azul? eu aprendi um truque novo. Eu descobri que não adianta tentar te preencher. Você não tá é completude maluco? o que você quer. Porque aí você deixaria de ser vazio e ninguém gosta de deixar de ser o que é. Esquece! O que você quer é um pouco de atenção. Caralho. Toda vez que você aparece, eu te imagino numa bicicletinha rosa. Aquelas Caralho. bem ridículas, com a cestinha na frente. Eu pego um porquê, embrulho num saco de pão e te entrego. Às vezes é bem simples. Por que a vida vale a pena? Horas, porque o narizinho da minha gata é rosa. É isso. E tcharam, como num passe de mágica, você sobe na sua bicicletinha ridícula e vai embora. Nem sempre é tão fácil. Às vezes você não fica satisfeito com as minhas respostas. Quando é assim, eu tento tirar um tempo para analisar melhor as suas questões silenciosas. Afinal, convenhamos, você não merece ser ignorado. Nós não somos inimigos. Muito pelo contrário, você é a parte de mim que se importa. Eu desconfio do fundo do meu coração, que por trás do seu lençol de silêncio não existe um abismo esperando para ser preenchido, e sim uma criança confusa que faz perguntas levemente estúpidas no meio de um Que enterro. bonito, pô. Por que a avó tá nessa caixa de vidro? Quando minha mãe não soube lidar com você, ela podia ter te ignorado, podia ter se irritado, mas não, a gente deu sorte. Ela te abraçou, te encheu de beijos e desse solo gentil, regado com lágrimas, nasceu uma árvore, cheia de galhos. Caralho, velho. Porque o abraço é quente. Porque tartarugas de chocolate são geniais. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e nada pode mudar isso. A única coisa que pode mudar é a mente. E o sistema de produção, né? E as relações de produção. Isso dá pra mudar também, porque aí dá pra, né? A gente, né? Enfim, precisa fazer esse pequeno disclaimer. Dentro de toda a cabeça, por mais quebrada e caótica que seja, existe uma máquina de escrever novos porquês. Querido vazio, a ausência do furo dá sentido à roda, a ausência da porta dá sentido à casa, a ausência entre os acordes dá sentido ao ritmo. A absência é o mal necessário, o silêncio Caralho. tem muito a dizer. Para quem duvida, é só parar na beira de um rio e ouvir. Nossa. Forte demais. Forte Querido, demais. maldito, infinito, vazio. Depois de muito chorar, depois de muito sofrer, hoje sou eu que procuro você. Que coisa linda. Esse canal existe graças a pessoas gentis que me ajudam com R$3 por mês. Essas pessoas ganham acesso a bastidores, podcasts e todo tipo de conteúdo extra.
Se você quiser me apadrinhar e me ajudar a fazer mais vídeos como esse, Muito é bom, só hein? clicar nessa bolinha para saber mais. Ou se preferir, você pode assistir esse vídeo sobre exaustão. Nele eu tentei listar algumas coisas que me ajudam a sair do fundo do poço quando a vida se torna pesada demais. Acho que a gente até viu Espero que esse. seja útil. Um beijo, um abraço e bebam água. Muito bom, pô. Você viu aquilo? Vocês viram? Morder a língua é a prova de como você pode errar alguma coisa que você tem décadas de experiência. Muito bom, muito bom. Sem dúvidas, né? Ludo Viajante foi uma viagem muito boa para todos nós nessa caminhada.